Vamos dar continuidade, então, à nossa mesa redonda. Eu gostaria de convidar os componentes dessa mesa, inicialmente o moderador, professor João Eduardo Salles. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Professor João Salles professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, diretor do Departamento de Clínica Médica da Santa Casa de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e diretor da Federação Latino-Americana de Obesidade. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e pela palestra. Eu gostaria de continuar convidando os outros membros da mesa. Professor Antônio Chakra, eu gostaria que o senhor se apresentasse, por favor. Eu fui professor de endocrinologia na Unifesp, sou membro da Academia Nacional de Medicina, fui presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e outras funções em outras sociedades. Muito obrigado. E quero agradecer, sobretudo, ao gentil convite do Renato Assad, que, para mim, é um membro, assim, tremendamente elegante e fino, me fez o convite. Eu tinha um compromisso no Rio de Janeiro, cancelei para vir aqui. Muito obrigado, Renato. E muito obrigado também às palavras do senhor Afonso aqui em São Paulo. Muito obrigado. E também é uma satisfação participar com os outros membros dessa. Gostaria de agora apresentar a segunda moderadora, professora Regiane Kronf. Por favor, pode ser. Eu não sou professora, eu sou uma endocrinologia clínica, não segui carreira universitária, mas tenho 10 anos de HC, 17 de Hospital Universitário da USP e 25 do Hospital do Coração. Dá para saber alguma coisa de experiência clínica. É uma honra ter sido convidada para participar com todos aqui. Regiane, aqui você é professora. Aqui você ganhou o título. Ricardo Marum, onde ele está? Está ali. Dr. Ricardo Marum, formado pela USP em 1983, mestre e doutor pela USP na área de endocrinologia e presidente do Instituto Brasileiro de Educação Nutricional. Muito obrigado pelo seu tempo, seja muito bem-vindo e contamos com a sua expertise para compartilhar conosco seus conhecimentos. Obrigado. Dr. Walid El-Anderi, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Dr. Walid é doutor pela Faculdade de Medicina da USP, mestre pela UFRJ e foi chefe do Laboratório de Investigação Médica, o LIM 25, da Faculdade de Medicina da USP, e atualmente é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e nosso pesquisador lá no INCOR, com estudo da semaglutida na arteriosclerose coronariana em diabéticos tipo 2. Muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. Antes de eu passar a palavra para o João, eu queria enaltecer aqui, como é um encontro científico, eu queria enaltecer a presença dos professores da USP, da Santa Casa, os professores que estão lá no fundo, Fábio Jatene, Jorge Calil, professor Nicolau, desculpa, talvez eu esqueça de algum nome, mas gostaria de uma salva de palmas para todos os professores que enobrecem a nossa associação, enaltecem. Eu queria agradecer de coração a presença dos senhores aqui. Muito obrigado. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o João Salles, professor João Salles, alertando que cada palestrante, para dar a possibilidade de toda a audiência participar e trocar informações, eu gostaria que limitasse sua fala em 5 minutos. Então, cada um vai ter o direito à palavra durante 5 minutos. E, por favor, não excedam os 5 minutos que lhe forem dados de acordo com cada pergunta direcionada pelo professor João Salles. Muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Renato. Inicialmente, queria parabenizar e uma salva de palmas para o Renato por essa organização tão primorosa, né, que você trouxe aqui para a gente. Eu tive a oportunidade de estar aqui há 3 anos atrás,
a convite do Walid e do Ricardo Gomia, onde eu fiz a minha primeira aula aqui na MLB e que me emocionei muito a falar dos meus avós, da minha história com o Líbano, apesar de ter perdido o sobrenome, né? Meu nome verdadeiro é Hanna Saleh, mas eu perdi o sobrenome e fiquei João Salles, que é a tradução literal de Hanna Saleh. Mas é um grande prazer voltar hoje aqui, depois de 2 anos como diretor científico, e dizer que está em mãos muito melhores, Renato, do que nas minhas mãos. E dizer a vocês que eu estou muito honrado da plateia toda, a plateia lotada aqui para que a gente possa discutir sobre obesidade no Dia Mundial da Obesidade. Hoje, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. Amanhã vocês verão o Cristo Redentor iluminado de roxo, que é a cor da obesidade, porque nós precisamos alertar a população. A obesidade de 2006 até 2024, são dados do Vigitel, cresceu 118% no Brasil. Hoje, 60% dos brasileiros têm sobrepeso e 1/4 da nossa população acima de 18 anos tem obesidade, 25%. E 35% das nossas crianças têm obesidade. Esse número de crianças chegará em 2050, em 2035, a 50% de pessoas com obesidade. Então, a obesidade é uma doença séria, é uma doença crônica, é uma doença progressiva e é uma doença recidivante. Ela vai e volta. Eu não conheço uma doença que vai e volta, a não ser, infelizmente, a neoplasia. E a obesidade precisa ser tratada e precisa ser acolhida pelos médicos. É importante que a gente, quando atende um paciente com obesidade, se a gente não quiser tratar esse paciente, que todos poderiam tratar, pelo menos a gente acolha o paciente e faça com que ele se sinta bem com o tratamento da obesidade. Queria que você projetasse primeiro a primeira aula, o primeiro slide, mas é muito importante que a gente discuta esse tema da obesidade. Obviamente que eu queria estar ali discutindo, né, mas a gente está aqui e a gente vai falar então das famosas canetas na reunião científica da MLB. Importante dizer que depois eu vou deixar essa aula com o Renato, para que ele possa disponibilizar para todos vocês. É um prazer dividir essa apresentação com vocês. Bom, como se trata de uma aula que vou falar de produtos, esses são meus potenciais conflitos de interesse, que eles não vão interferir na minha apresentação de forma alguma. E nós temos que olhar um pouco além da obesidade, um pouco além do cardiometabolismo. O que a obesidade pode causar de doença? E aí a gente brinca um pouquinho, esse é um slide do Lee Kaplan, que ele fala justamente das complicações cardíacas, renais, metabólicas, hepáticas ligadas à obesidade. E se vocês perceberem, esse jogo de palavras nos dá o caramelo, né? Que na verdade é o caremelo pela complicação renal. Então, um paciente com obesidade, ele pode apresentar algumas dessas ou de repente, todas as complicações. Isso vai depender muito da disposição de gordura e do processo inflamatório que a obesidade pode causar para esses pacientes. E é importante também a gente desenhar e entender que os análogos de GLP-1 que foram descobertos em 96, eles já foram testados exaustivamente e mostraram benefícios importantes na redução do infarto, na redução da aterosclerose, na redução da doença renal diabética, na redução da doença hepática e, principalmente, há uma ideia muito importante, que ele tenha uma ação importante na doença de Alzheimer e na doença de Parkinson, que tem como base o processo de inflamação e também em distúrbios neuropsiquiátricos, como, por exemplo, adição a álcool, adição a substâncias ou comportamentos compulsivos. Então, essa jornada do GLP-1, ela começa em 1987, quando se falou que o GLP-1 aumentava a secreção de insulina. Em 96, também se descobriu que o GLP-1 inibia a fome. Em 2005, que tratava diabetes. Em 2014, que também tratava obesidade. Em 2016, que havia uma segurança cardiovascular com benefício cardiovascular. E em 2023, que trata insuficiência cardíaca, doença renal, esteatose hepática, etc, etc, etc. Então, essa jornada toda,
ela se dá pela descoberta desse hormônio, que todos vocês estão com ele mais aumentado agora. O GLP-1 é um hormônio que, quando a gente come, ele sobe. O intestino produz esse hormônio, para que a gente diminua a fome, para que o nosso estômago esvazie devagar e para que a gente prepare a secreção de insulina. Por isso que ele trata tanto diabetes quanto obesidade. Quais são os agonistas e receptor do GLP-1 que nós temos disponíveis no Brasil? No que tange a liraglutida, que é um medicamento diário lançado em 2011, nós temos o Victoza e o Lirux para tratar diabetes tipo 2, e nós temos o Saxenda e o Oliri, perdão, ali eu errei a palavra, Oliri, para tratar a obesidade. Quando a gente fala da semaglutida, nós temos o Ozempic e o Stensor para tratar diabetes tipo 2, e nós temos o Wegovy e o Povistra para tratar obesidade. A diferença é a dose, que para a obesidade é sempre mais alta. Aqui é o GLP-1 humano, e aqui a liraglutida, vocês veem que ela é muito parecida com o GLP-1 humano, assim como a semaglutida é idêntica à liraglutida, só que ela tem uma meia-vida de 1 semana. Ela dura muito mais. E nós temos também o agonista do receptor do GLP e do GIP. Antes de nós secretarmos o GLP, que é secretado no íleo, nós no jejum secretamos o GIP, que é um hormônio que também aumenta a secreção de insulina, que tem uma ação no metabolismo de triglicérides e que também tem uma ação no apetite. Esse medicamento é a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro, que vocês conhecem muito bem. Essa é uma medicação já sintética, a semaglutida é biológica, que junta 2 hormônios, o GLP-1 e o GIP. E no Brasil, como é o consumo dessas medicações no Brasil? Para vocês terem uma ideia, no ano passado se vendeu de análogo de GLP-1 e de GLP-1 e GIP 1 milhão de caixas por mês. Foram 12 milhões de caixas de venda de Ozempic, Lirux, Oliri, etc, etc, etc. O pior, pessoal, é que houve uma venda de 35 milhões de canetas ano passado de medicamentos formulados, vindos do Paraguai, vendidos em clínicas de picareta, vendidos em clínicas de médicos que fazem medicina baseada em faturamento e não medicina baseada em evidências, 35 milhões de canetas vendidas. Cerca de 4 vezes mais o número de medicamentos éticos. Esse talvez seja o grande problema dessas canetas, porque a gente tem uma massificação de pessoas usando, sem orientação médica, sem titulação de dose, e é por isso que é importante nós entendermos que os medicamentos são importantes, são éticos, mas a prescrição também tem que ser ética. E não se pode vender esse tipo de medicamento em qualquer lugar. Esse medicamento merece ser vendido em farmácia, prescrito pelo médico, de preferência sem comissão, que os laboratórios éticos não dão comissão para o médico. O GLP-1 pode ser então injetável, ele pode ser oral, e dessa maneira a gente tem como fazer. Por que ele melhora tanta coisa? No rim ele diminui a natriurese, no cérebro diminui o peso, no pâncreas a glicose, diminui a secreção de glucagon, aumenta a secreção de insulina, diminui os lipídios pós-prandiais, diminui a inflamação, tem cardioproteção, plaqueta e diminuição da pressão. E ele foi testado em todos esses estudos. Todos esses estudos usaram um análogo do GLP-1 em segurança cardiovascular. E vejam vocês que quando a gente avalia a redução do benefício cardiovascular em pessoas com diabetes tipo 2, os resultados do CVOT, nós temos uma redução de 14% de AVC, de infarto e de morte, o 3-point MACE. Então são medicamentos seguros. Assim como nesse estudo FLOW, que foi em pacientes com doença renal diabética, os pacientes reduziram em 24% o risco de fazer diálise ou morrer por doença relacionada à doença renal, ou terapia de substituição renal. 24% de redução. Esse é um outro estudo, é o estudo SOUL, que é o estudo de segurança cardiovascular da semaglutida oral, pessoas com diabetes de alto risco cardiovascular, que trataram o diabetes e a doença cardiovascular com placebo ou com semaglutida. E vejam vocês que houve uma redução de 14% do 3-point MACE
AVC, infarto e morte. Eu tenho certeza que se a gente prescrever melhor e bem essas medicações, professor Sávio Jatene, o senhor vai trabalhar um pouco menos nas suas doenças coronarianas. Eu espero muito que o senhor tenha um tempo mais livre para ir operar menos pessoas de coração, viu? E a tirzepatida? A tirzepatida também foi estudada em pacientes com doença cardiovascular estabelecida, em pacientes de alto risco. Esse é um estudo de mundo real da tirzepatida, que comparada a qualquer outro análogo do GLP-1, mostrou uma redução sustentável de quase 40% de redução de AVC, de infarto e morte. Ou seja, são medicações extremamente importantes, e aqui a gente pode ver a causa de mortalidade, ela comparando tirzepatida com outro GLP-1, ela é muito maior em relação à tirzepatida. E a tirzepatida estudou isso em pacientes com diabetes tipo 2, comparando a tirzepatida com outro análogo do GLP-1, que foi a dulaglutida, o Trulicity, e vejam vocês uma redução de peso mais avantajada e uma redução de morte de 24%. Então é um remédio fantástico, é um remédio muito importante, é um remédio potente, que também trata insuficiência cardíaca. Aqui são pacientes com obesidade, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que foram randomizados para usar semaglutida 2.4 ou placebo, e vejam vocês que houve uma melhora no score de caminhada e no score de Wisconsin, que é um score que mede insuficiência cardíaca. Os pacientes melhoraram da insuficiência cardíaca comparado a placebo. Esse é um estudo STRIDE, que é endereçado diretamente ao professor Álvaro Razucchi, que mostra a diminuição do risco de doença arterial periférica com tirzepatida. O endpoint aqui era estudar a velocidade de caminhada dessas pessoas, uma vez que elas têm doença arterial periférica, e se elas têm doença arterial periférica, é a doença da vitrine, que você vai andando e para, porque a perna dói. E aqui houve um aumento da quantidade de metros caminhados com semaglutida em relação ao placebo no estudo STRIDE. E, finalmente, a doença que talvez seja uma das mais prevalentes ligadas à obesidade, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, ou o novo nome MESLD. Tá? A gente não está falando mais NAFLD, a gente está falando MESLD, Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, que é a esteatose hepática associada à inflamação. E essa esteatose hepática ela é o início do diabetes, ela é o início da aterosclerose, ela é o início da insuficiência cardíaca, e semaglutida 2.4 foi estudado nessa população no estudo Essence, fase 3, onde os pacientes receberam placebo ou semaglutida 2.4, e a redução do aparecimento, da redução da esteatohepatite através de biópsia e a resolução da fibrose foi impressionante. 38% de redução de fibrose hepática e de 62% de redução de fibrose, de inflamação hepática. Esse é um trabalho feito com tirzepatida. O que a gente vê em amarelo e vermelho é o conteúdo de gordura hepática. E o que a gente vê depois de 52 semanas é o mesmo fígado, onde o paciente tinha 27% de gordura hepática e após o tratamento com tirzepatida cai para 2,6% de gordura hepática. Para vocês terem uma ideia, o normal é ter menos que 5% de gordura hepática. E a tirzepatida está sendo estudada para MASH, que é Metabolic Associated Steatohepatitis, e fibrose hepática. Esse é o estudo fase 2. O estudo fase 2 é diferente do fase 3, é com menos paciente. O fase 3 está acontecendo. E esse estudo fase 3 mostra uma redução de fibrose de 62% com tirzepatida 15 mg. Então isso é absurdamente importante, porque nós estamos caminhando a passos largos para que a esteatose hepática, a esteatohepatite e a fibrose por conta da gordura hepática seja a maior causa de transplante hepático e a maior causa de carcinoma hepatocelular. Isso é muito importante, isso é muito impactante. E a apneia do sono. A tirzepatida é a primeira medicação aprovada para a apneia do sono. Então, aquele paciente com obesidade, que ronca demais, ou que tem o colarinho acima de 5 aqui no Brasil, quem veste camisa acima de 5
tem uma gordura cervical e tem um risco maior, mas para homem o tamanho dessa circunferência cervical é 42 centímetros e para mulher 38 centímetros. Tá roncando, tem que pedir estudo da apneia, tem que pedir avaliação de polissonografia. Esses pacientes foram submetidos a placebo ou tirzepatida, todos com polissonografia grave, e houve uma redução, então, do endpoint primário, da redução do índice apneia e hipopneia de 29% desses pacientes, ou seja, 30% desses pacientes deixaram de usar CPAP. Agora, são todas boas notícias? Não. Não são todas boas notícias. O uso indiscriminado e o uso excessivo dessas medicações faz com que a gente encontre eventos adversos até então não esperados. E um dos eventos adversos é a neuropatia óptica anterior não arterítica, a famosa NOIA ou NAION em inglês, que é justamente isso que vocês estão lendo, uma neuropatia óptica isquêmica anterior não relacionada a fluxo sanguíneo. O primeiro trabalho mostrava um aumento importante da neuropatia da NOIA ou do NAION, né? E isso aconteceu nesse primeiro trabalho, que usou um centro só e 710 pacientes, onde 17 com semaglutida ou 6 controles aumentou o risco de NOIA desses pacientes. Obviamente que tudo isso precisava ser confirmado, e existem 2 estudos aqui que são muito importantes, um publicado em agosto de 2025, que mostra uma tendência, como vocês podem ver, de NOIA em relação ao placebo, mas um desses estudos encosta e no final a gente não acha uma relação significante, tá? Assim como essa outra meta-análise de agosto de 2025, essa mostra que existe um aumento do risco de NOIA em pacientes tomando semaglutida ou não. É importante nós entendermos que obesidade e diabetes já são riscos para NOIA e que a semaglutida, às vezes, ela está potencializando esse risco ou não. É importante que a equipe interdisciplinar seja acionada para esses pacientes. Em setembro de 25, uma inclusão mais abrangente, estudos de vida real, também foi publicada, e essas incertezas ainda favorecem com que a gente possa dizer, sim, há um risco maior, mas que a gente tem que fazer uma boa anamnese, porque os benefícios dessa medicação são muito importantes. E meus últimos 4 slides é para falar de pancreatite, onde a gente tem um paciente de risco de pancreatite, e lá em 2011, quando foi publicado o estudo, foram lançadas as primeiras medicações, a liraglutida, se aventou o risco. Vejam vocês que houve um aumento da incidência de pancreatite e depois há uma resolução, há uma diminuição do número de casos. Como que há uma diminuição do número de casos se aumentou o consumo? Primeiro, o diagnóstico correto. E eu preciso dizer para vocês, não tem como a gente prever pancreatite. Pancreatite é uma doença de diagnóstico clínico, onde a amilase e lipase fazem parte do diagnóstico quando houver quadro clínico de pancreatite. Se vocês solicitarem a amilase e lipase para o paciente de vocês, usando o GLP-1, ela vai vir alta. Não tem como, ela vem elevada, porque é uma droga que aumenta o metabolismo acinar da célula beta, da célula pancreática. E dessa maneira, aumenta a amilase e lipase. Ela aumenta as enzimas digestivas, tá? E aqui a gente vê, diabetes tem risco de pancreatite, síndrome metabólica tem risco de pancreatite, hipertrigliceridemia e litíase biliar. Isso eu preciso dizer para vocês, esse realmente é um evento adverso da semaglutida, da liraglutida, da tirzepatida, da cirurgia bariátrica, da perda de peso. Perdeu peso demais, faz litíase biliar. O ácido graxo vai para o fígado para gerar energia e faz a bile espessa. E dessa maneira aumenta a litíase. A litíase faz pancreatite. E aí vem o começo da confusão. Tá? O que eu posso dizer para vocês é que existe uma casualidade real com pancreatite. E é importante a gente entender que, ao longo, todos esses estudos que eu mostrei para vocês, foram usados 56 mil pacientes. Todos esses estudos que eu mostrei para vocês com semaglutida, e nenhuma diferença estatisticamente significante com placebo. Então, como eu tenho uma dúvida da NOIA, eu vou dizer para vocês que em relação ao pancreatite eu não tenho dúvidas. Ela é muito rara e ela precisa ser melhor estudada. E finalmente, um dos estudos mais importantes que a gente olha é o estudo SELECT,
que comparou semaglutida em pacientes com obesidade e alto risco cardiovascular ou doença cardiovascular estabelecida. Todo mundo tratou igual, colesterol, hipertensão, AS, etc. E o outro grupo tomou semaglutida, outro grupo tomou placebo. E houve uma redução. Primeiro que houve o caso de pancreatite, 29 no grupo sema e 30 no grupo placebo, mas olha o resultado do estudo SELECT. Houve uma redução de 20% de pacientes de morte nos pacientes com obesidade e alto risco cardiovascular. Então está em bula que essa medicação reduz morte, AVC e infarto em pacientes com obesidade, sem diabetes para doença cardiovascular. Então, no Dia Mundial da Obesidade, eu queria dizer para vocês que obesidade é uma doença negligenciada, onde o tratamento ainda é muito criticado pela sociedade médica e pela sociedade leiga. Você está tomando esse remédio, você devia fechar sua boca e fazer exercício. Por que você está tomando esse remédio, seu sem vergonha? Quer ter pancreatite? Quer ter problema oftálmico? E obesidade é doença, não é desvio de caráter. É importante a gente entender isso. Que a gente tem que ter uma visão como doença crônica e tratamento crônico. Semaglutida e tisepatida são potentes na redução do peso e glicemia, e o tratamento da obesidade é o caminho do tratamento das doenças metabólicas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Passei do tempo, chefe? Tá bom. Foi muito bom, parabéns. Obrigado. Como eu já esperava, excelente didática, muito clara a sua apresentação, muito obrigado. Eu gostaria agora de convidar os debatedores, por favor, professor Antônio Chakra, Regiane, Walid e Marum. Por favor, tomem suas cadeiras. Professor. Bom, então, eu vou começar então o debate aqui com algumas perguntas. A gente vai fazer as perguntas aqui primeiro para os nossos palestrantes, que eu agradeço muito a confiança de estar junto comigo aqui nessa jornada. E, como reza a tradição, começar ladies first, começar com a doutora Regiane, aonde eu queria que você discorresse para a gente, Regiane, na sua prática, quais são as principais precauções e cuidados que a gente tem que ter em relação ao paciente com obesidade ou diabetes que vai tomar essa medicação. Acho que você trouxe uma apresentação, você quer que a gente projete? Eu estou pensando aqui como abreviar, que eu tenho muita coisa ali. Deixa eu ver uma coisa. Me passa o penúltimo, por favor. Eu acho que o problema todo começa por você estabelecer metas realísticas para a perda de peso. A gente tem que compreender que a redução do peso é um caminho para se melhorar a saúde. Esse caminho não pode levar o paciente a perder sua saúde. Então, o 10º slide. Pronto, tá. Então, primeiro estabelecer esses objetivos realistas de redução poderal e muitas vezes o paciente chega para a gente na consulta e fala assim: doutora, quanto tempo eu demoro para perder 20 quilos? 6 meses dá? Como o medicamento é caro, o pessoal quer encurtar o tempo de uso da medicação. Só que tem uma coisa importantíssima que o João já falou: obesidade é uma doença crônica. E para que a gente consiga uma melhora dessa doença crônica, você tem que modificar hábitos. E os análogos do GLP-1 e do GIP podem ser elementos catalisadores dessa mudança. Da mudança principalmente do modo de se alimentar, e você tem que estimular também que haja uma mudança na atividade física do paciente. Né? A pressa em emagrecer é a causa
da maioria das complicações que a gente tem com o uso desses análogos. Então, você pode precipitar pancreatite. Lembrar que o diabético obeso, ele já tem um risco aumentado de pancreatite sem mais nada. Sem usar análogo de GLP-1, emagrecendo apenas, ele pode desenvolver, tem um risco maior de apresentar pancreatite. Se você reduzir muito rapidamente a glicemia de um paciente diabético, você pode precipitar uma piora muito grande da retinopatia diabética. É um dos fatores que certamente está ligado ao desenvolvimento da NAION, que o João falou, que é uma coisa gravíssima. Lembrar que essas complicações, algumas a gente fala, que são coisas reversíveis, mas que as complicações oculares, algumas são apenas parcialmente reversíveis depois de algum tempo e com conduta adequada, e outras não são reversíveis. Você pode estar condenando seu paciente a uma perda da visão, né? E deixa eu ver o que mais. Insistir, então, para que o paciente não pule refeições, porque é muito frequente que ele não sinta apetite, e ele fala, bom, ótimo, eu quero emagrecer, não vou pular, não vou fazer essa refeição e vou emagrecer mais depressa. Não, não, não. Esse é o principal risco. Então, não reduzir o peso rapidamente, não reduzir a glicemia rapidamente e tomar todo um conjunto de cuidados. É um paciente idoso, já é um paciente, em geral, hipoidratado, lembrar que hidratação é super importante, inclusive diminui os colaterais que podem haver com o uso desses medicamentos. Lembrar que o aporte proteico é importante para que não haja uma perda muscular maior, porque perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Perder peso você pode perder com gordura, com massa magra, com água, né? Mas emagrecer é reduzir seu peso, reduzindo a sua massa gordurosa. E isso a gente consegue com uma reeducação alimentar, com atividade física, e esses análogos vão ajudar bastante. Bom? Obrigado, Regiane. Salve de palmas para a Regiane, por favor. Queria pedir para o doutor Ricardo Marum falar um pouquinho para a gente sobre toda obesidade é igual? Existem algumas diferenças em pessoas com obesidade? Em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pelo convite. Nossa super autoridade cônsul, obrigado a todos. Como você falou, obesidade é doença já reconhecida há algum tempo, era bom que a gente lembrasse que não existe apenas uma obesidade. Se a gente, claro que nós não vamos rever aqui a neuroendocrinologia toda, é só para a gente lembrar que hoje é o Dia Mundial da Obesidade, é porque existe uma epidemia de obesidade. Uma epidemia que começou nos Estados Unidos e que, na década de 80, depois de 10 anos já havia se espalhado para o mundo e aumentou muito o nosso conhecimento sobre a patologia, a gente evoluiu, mas a gente descobriu certas coisas, tipo de obesidade. Então, é preciso separar a maior parte. Próximo. Vamos lembrar... eu tenho que passar aqui. Aqui é só para a gente lembrar que existem dois sistemas de controle central em relação à fome, saciedade e termogênese. Existe um sistema homeostático, e se dependesse apenas desse sistema homeostático, não haveria, se a gente só tivesse esse sistema, não haveria essa pandemia. Por quê? Ele é um sistema que regula muito bem, que fica principalmente no hipotálamo, e que se, por exemplo, você serve refeições para um grupo de crianças, deixa elas comerem livremente, mas oferece comida de verdade, com pouca comida ultraprocessada. Trabalhos científicos mostram que os nutricionistas marcando todo o consumo, pesando e vendo qual é a distribuição de carboidrato, proteínas e gorduras dos macros, ela é perfeita. Mas, como nós temos um outro sistema...
que é um sistema hedônico, que é o prazer na alimentação, e foi esse sistema que foi sobrecarregado nas mudanças alimentares e mudanças de ambiente. Né? E esse sistema homeostático, ele principalmente, quando ele é desafiado, o nosso conhecimento atual mostrou que mudanças em proteínas e substâncias do sistema homeostático levam a obesidades muito precoces, doenças monogênicas. Não são essas das quais a gente... Doenças quando a voracidade infantil é enorme, existem também síndromes, então estamos falando aqui do lado esquerdo. E a obesidade comum não é uma doença multifatorial, então pequenas alterações em muitas proteínas e que a somatória dessas alterações numa parte da população, que são chamados polimorfismos, frente ao ambiente, provoca a obesidade. Eu trouxe um caso, não sei se eu tinha combinado com o Renato, para apresentar rapidamente um caso, para transportar a gente para dentro do consultório, um caso real. Então, é uma criança, uma colega psiquiatra me ligou, falando, olha, tem aqui um adolescente de 13 anos e meio, eu já estou tratando ele há um ano mais ou menos, ele chegou com uma depressão muito grande, chegou a depressão que começou e foi talvez consequência da pandemia, né, ficar em casa, etc. Aí pedir uma série de alimentos e iFood, etc. Não sair, não poder sair. E agora ele já está mais ou menos equilibrado. Então, é a sua vez agora. Vamos lá, vamos ver se você consegue resolver. Ele chegou, então, com um índice de massa de 34,8, que nós vamos ver que é muito mais do que no adulto, né? Que era 1,66 m e 96,5 kg, pelos pubianos Tanner 3 e volume testicular 15, ou seja, ele já estava em puberdade. Aí nós fizemos os exames laboratoriais principais. Uma resistência à insulina enorme, uma síndrome metabólica, não estava diabético, o pai é diabético, obeso e hipertenso. Então a tendência ele já recebe mais essa tendência genética. Um HOME-R de 9,5 enorme, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e esteatohepatite. Testosterona, que é uma característica da obesidade, diminuída para o volume testicular, e lipase e amilases normais, uma vitamina D um pouco baixa e a tireoide normal. Os exames de imagem mostraram que o coração estava bem, ultrassonografia da tireoide bem, já pensando em que droga a gente ia usar, ultrassonografia de abdômen total, uma esteatose muito acentuada, e a vesícula biliar normal. Eu esqueci de colocar aqui, mas era 14 anos e 3 meses, um pouco mais avançado do que a idade cronológica. E aí, ver como é que ele estava na altura. Pela idade óssea, ele tinha uma previsão de 1,80 m, ele tinha 1,66 m naquele momento. E aí, quando a gente trata a obesidade, ou seja, ele tinha 14 centímetros para ganhar ainda. Então, quando a gente trata a obesidade num adolescente nessa fase, a gente também tem que se preocupar com se ele não vai perder previsão de altura final. E quando a gente olha onde ele estava em desvios padrões em relação à média pelo índice de massa corpórea, ele estava mais do que 6 desvios padrões acima da média. Isso, se a gente prolonga essa curva e coloca no adulto, é alguma coisa em torno de 35 kg por metro quadrado, que significa obesidade mórbida. Então, inicialmente, a gente trabalha em equipe interdisciplinar, então a psiquiatra que nos indicou falou que ele estava sendo tratado ainda com fluoxetina e bupropiona, então a gente não tinha ainda uma forte conexão na relação médico-paciente, então eu entrei com uma droga que eu conheço mais, perguntando para a equipe se podia, que é o topiramato. E ele emagreceu um certo tanto com topiramato,
mas depois ele se estabilizou. Depois de mais ou menos 8 meses, a família já estava convencida que valia a pena entrar com a agonista de GLP-1. A gente iniciou liraglutida, que já era aprovado para a faixa etária, e aí veja o que aconteceu. Ele perdeu bastante peso, nós fomos subindo progressivamente até 3, isso é conhecida a tolerância ou taquifilaxia da droga, controlando sempre a amilase e lipase. Acho que aí depois vamos conversar até onde, né, que o professor aceita a subida da amilase e lipase sem ficar preocupado, mas vou controlando. Nós trocamos depois que houve a aprovação da semaglutida para semaglutida, e chegamos até 1,7 na semaglutida, que é semanal, né? Depois, quando ele entrou dentro da faixa normal de peso, nós começamos o desmame. Ele subiu um pouquinho a princípio, sempre houve um apoio nutricional enorme e ele gosta de esporte. Então, não era apenas a droga, mas era um acompanhamento, na verdade, quinzenal, uma aderência muito grande da família e o conjunto de tudo isso é que fez o sucesso desse tratamento. E aí ele acabou também arranjando uma nutricionista que não era da nossa equipe, mas de esporte, que começou a fazer ele pesar todos os alimentos e melhorou ainda mais a qualidade da alimentação. E finalmente ele entrou na fase de manutenção. Então, aqui nós estamos mostrando 2 anos e meio de acompanhamento. E finalmente o que aconteceu com a altura dele, a gente foi acompanhando aos poucos e ele conseguiu atingir até uma altura um pouco maior do que a prevista. Então, era esse o objetivo para esquentar um pouco aqui a nossa discussão, levando vocês um pouco para a prática clínica direta. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Ricardo. Queria chamar o professor Chácara, então, para... Pode ser. Walid, o chefe mandou você ir primeiro. Walid, em relação a como é que você conduz um paciente com obesidade em relação à cronicidade do tratamento? E você é um grande especialista na obesidade e no diabetes com doença cardiovascular estabelecida. Como é que você vê o papel dessas medicações no paciente com doença cardiovascular estabelecida ou alto risco de doença cardiovascular estabelecida? Realmente, o uso do análogo de GLP-1 é um divisor de águas nesse paciente com doença cardiovascular ou alto risco de? Há 10 anos atrás, quando veio o estudo LIDER, vai fazer agora em julho 10 anos, chamou a atenção a sociedade médica como um todo e principalmente os endocrinologistas. Porque pela primeira vez nós tivemos um estudo robusto, em que, randomizado, duplo cego, em que você avaliou pacientes diabéticos de alto risco, acompanhados aí por volta de 4 anos, e foi tão importante que o FDA registrou esse produto por unanimidade como capaz de proteger o diabetes de ter infarto agudo do miocárdio ou doença vascular cerebral. Isso foi um grande marco para nós. Até então, o que nós tínhamos de tratamento para a obesidade, tirando o diabetes? Nós tínhamos os anorexígenos, que foram épocas assim muito difíceis para nós, porque efeitos colaterais eram medicamentos tarja preta que davam dependência, e mexia muito com a emoção da pessoa, com o sono, a qualidade do sono do paciente. Foram fases difíceis, porque nós não tínhamos muita coisa o que fazer. Nós nos apegávamos à mudança de estilo de vida, aos anorexígenos, e achávamos que atingir aquele peso seria suficiente e que, dependendo da quantidade de peso, você teria X meses para que aquelas células se adaptassem com o novo peso. E a gente viu que a coisa não é bem assim. Com o tempo fomos percebendo que essa doença é crônica,
ela é recidivante, conforme você disse. Nós temos, logo na primeira consulta, deixarmos claro para o paciente que ele tem uma doença que é para a vida toda, e essa doença não tem cura, tem controle. E se ele levar, seguindo a orientação que o médico está dando, ele vai atingir o peso ideal dele. E depois, numa estratégia de não reganho de peso, ele pode modificar essa estratégia. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem interesse num paciente que a perda de peso dele inicial seja mais de forma robusta, porque ele é um obeso mórbido e tem um IMC acima de 40, ou super obeso, acima de 50 ou 60 de IMC. Então você tem interesse que haja uma perda de peso mais de forma substancial. Então você entraria com aquele análogo que tem uma força maior na perda de peso, no caso seria a tirzepatida. Muito bem, porém a gente sabe que o análogo de GLP-1 semaglutida tem uma maior proteção cardiovascular, e o estudo STEER, que foi a bomba que aconteceu no ESC no final do ano passado, no Congresso Europeu de Cardiologia, os americanos vieram com um estudo de 21 mil pacientes em vida real, comparando cabeça a cabeça a tirzepatida e a semaglutida. E o resultado foi que a semaglutida deu uma surra, né, com uma capacidade, uma proteção cardiovascular 57% superior do que a tirzepatida. Então, o que a gente vê em tratamento de pacientes com obesidade, com diabetes ou não? São fases. São fases e a individualidade no tratamento do paciente. Nós estamos vendo ali um ser humano, que não há um igual ao outro. Os hábitos são diferentes, a capacidade financeira de pagar o produto é diferente, e assim por diante. Então, quando você chega numa estratégia de não reganho, você atingiu aquele peso que não precisa, às vezes, nem perder muito peso para que você tenha o controle metabólico. Mas é interessante para o paciente continuar com o tratamento para que ele diminua todo o processo inflamatório que está no organismo dele. Teve o último trabalho da tirzepatida mostrando a diminuição, né, da dor, né, da articulação dos pacientes. Cerca de 12% dos pacientes estudados ficaram sem dor, né, e uma diminuição importante da dor em outro percentual maior ainda. Então, o que a gente vê nessas canetas são estudos que uns focam o fígado, o outro foca o rim, o outro foca a insuficiência cardíaca. Então, isso tudo é que vai fazer, né, na expertise, né, de cada profissional, qual é a droga que ele vai usar. Aqui nós falamos muito de semaglutida, falamos de tirzepatida, mas não podemos esquecer da dulaglutida, que é um medicamento extraordinário, principalmente para tratamento de idoso, né? Idoso diabético, e você não tem muito interesse em perda de peso, mas você tem interesse em proteção cardiovascular. O estudo Rewind veio robusto, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. 11 mil e tantos pacientes estudados no estudo Rewind, acompanhados por um longo tempo, mas eles pegaram diabéticos com a hemoglobina glicada pouco alterada. Muito bem. Ora, como é que nós vamos avaliar desfechos cardiovascular, como o MACE, ou o acidente vascular cerebral, acompanhando em um estudo duplo cego, né, placebo e o uso de dulaglutida ao longo do tempo? Então tinha que ter um N grande e tinha que ter um tempo maior para que se observasse os desfechos. Bom, o que se viu que a dulaglutida foi capaz de fazer uma prevenção cardiovascular espetacular. Aprovação em crianças acima de 10 anos, enquanto que a sema e a lira acima de 12. Então você pode usar antecipadamente nas crianças com 10 anos de idade até 12 anos, depois fazer opção com as outras drogas.
É óbvio que a liraglutida você tem muito mais efeito colateral, de enjoo, náusea e outras coisas mais, do que a semaglutida. A sema tem menos. E de todas é a tirzepatida, que tem menos ainda efeitos colaterais. Eu vou ceder espaço para outras pessoas estarem falando também, e fica aberto para perguntas. Obrigado, Walid. Excelente. Doutor Chácara, a gente está falando muito de obesidade, mas é importante lembrar que esses medicamentos foram feitos primeiro para pessoas com diabetes, né? Então, eu queria ver como é que o senhor viu toda essa evolução do tratamento com essas moléculas para pessoas com diabetes tipo 2. É importante que eu mencione aqui, eu fui diretor do Centro de Pesquisa Clínica na Unifesp e participei de mais de 100 ensaios clínicos na área de diabetes e obesidade. E a gente percebe o seguinte: em primeiro lugar, fazendo parte de inúmeros boards, agora não faço mais, e também não faço pesquisa clínica, eu me vejo absolutamente livre, sem nenhum conflito de interesse. E diria o seguinte, que obesidade, a prevalência é muito grande. Em diabetes tipo 2 também a prevalência é muito grande. A indústria farmacêutica, obviamente, procura moléstias ou condições em que haja uma grande prevalência, porque o que o médico pensa ou quer, e o que a paciente quer é ela melhorar ou ele melhorar e o médico prescrever de uma maneira a mais ética e acertada possível. Mas esse objetivo é totalmente diferente da indústria farmacêutica, que quer que suba o valor das ações. Então, haja vista aí o Ozempic, falando nomes comerciais, envolve, etc., tal, a semaglutida, subiu o PIB da Dinamarca, porque a venda foi estrondosa. Realmente, aqui o Valide, aliás, eu gostaria de mencionar que participar da banca com o Valide, com o Ricardo Marum e a palestra do João Eduardo, fui da banca examinadora do Valide e também do Ricardo Marum. Então, isso aí me enaltece bastante. Mas o Valide falou assim da evolução das drogas para tratamento de obesidade. Uma coisa é certa, né? E para diabetes também eu poderia mencionar, uma coisa é certa: a droga é eficaz e tem segurança. Obviamente ninguém vai morrer se tomar semaglutida, ninguém vai morrer se tomar tirzepatida. Porém, eu concordo com algumas palavras de alguém que falou que cada paciente é um paciente. Eu vejo o paciente com excesso de peso globalmente. Não me interessa o índice de massa corpórea. E às vezes também vem com certo excesso de peso. O João Eduardo mencionou a parte científica, etc. Mas na vida real o que eu queria transmitir é minha experiência pessoal. E o paciente vem, por exemplo, vem a moça com 25, 30 anos. Doutor Chácara, eu queria perder um pouco aqui, ó. Um pouquinho aqui. Peraí, né? Tem 30 anos, casada, solteira, porque agora tem várias classificações. Morar junto, tá noiva, namora, casou, pode engravidar. Se ela engravidar, eu até perguntaria ao pessoal da mesa e também ao João Eduardo, se existe, eu creio que não, estudo de segurança na grávida. Porque é muito difícil eticamente, eu acho quase impossível, você falar esse grupo de grávida vai tomar o Ozempic, o tirzepatida, etc. E esse grupo não, para ver a evolução da gestação e também do feto, do recém-nascido. Não sei. Se ela engravidar, o aborto no Brasil é proibido. Então, se falar em segurança para ela, vai ser um terror os 9 meses que ela pretende, né, continuar, porque é proibido o aborto, etc. Tá. Não digo que eu esteja indicando o aborto, mas é muito difícil. A mesma coisa o João Eduardo citou, por exemplo, eu participei de ensaios clínicos para diabetes e para obesidade, e a gente tinha que pedir calcitonina. Eu peguei esse vício, o paciente vai tomar esse tipo de droga, eu peço calcitonina, entende? O paciente tem nódulo de tireoide, vendo o paciente integralmente, eu preciso saber se ele quer perder peso. Por que ele quer perder peso? Porque tem uma artrose. Aí a droga é maravilhosa, perdendo peso, não vai precisar fazer prótese. Imagine,
o sucesso que é, né? Em relação, por exemplo, à doença hepática, você pede ultrassom do abdômen com relativa facilidade, porque é um exame não invasivo, e vai lá, ultrassom da tireoide com Doppler colorido, ultrassom abdominal e pélvico na mulher, ou vias geniturinárias no homem, etc. Tal. A quantidade de paciente que a gente vê com aumento de esteatose grau 1 ou moderado, será que eu preciso? O João Eduardo, uma vez, conversando com ele, ele falou, limpa a gordura do fígado. É verdade, mas será que, diante do custo dessa droga, eu vou ser capaz de prescrever, ainda mais quando a indústria farmacêutica fala que é para tomar forever? Isso aí está certo, o diabetes tem que controlar, etc. Tal. Mas como é que você pode falar forever numa droga, consultório médico, o nível socioeconômico cultural é relativamente bom. E os pacientes reclamam, doutor, não dá para usar isso aí mais. E também os efeitos secundários têm que ser discutidos com o paciente. O paciente que tem, por exemplo, o João Eduardo citou, cálculo biliar, não pode tomar esse tipo de droga. Um antecedente eventual de pancreatite. Um antecedente eventual de câncer de pâncreas. Que o grande cirurgião, não vou citar nome absolutamente, ele contraindica totalmente o grande cirurgião de pâncreas. Porque, então, a gente tem que tomar esses cuidados. Por exemplo, tem nódulo de tireoide. O paciente com idade avançada, também a maioria dos estudos não estudou nessa população. E está mais gordo eu recebo no consultório. Será que eu vou dar já num paciente que já superou várias doenças, está com 80 anos, etc. Tal, será que eu vou dar numa fase que, se ele superou tudo, doenças infecciosas, etc., a possibilidade dele ter um câncer é até maior, principalmente com a presença da obesidade. Talvez pela obesidade eu devesse dar, mas é algo que me ocorre. Será que vou dar mesmo? Então eu tomo muito mais cuidado, é isso que eu queria mencionar, que independente da parte científica, que foi muito bem apresentada pelo João Eduardo, né? Ele diz João Salles, eu conheço mais como João Eduardo, fez pós-graduação quando eu era coordenador da pós-graduação na Escola Paulista, e também a evolução dessas drogas, o Valide mencionou, e quem não se lembra das fórmulas magistrais, o comércio que havia nisso, que o paciente vinha já levava a receita lá com isso, mais isso, mais isso, vai nessa farmácia, a farmácia dá uma percentagem para ele, etc. Todos nós vivemos isso. A sibutramina, quando então se revelou que a sibutramina pode causar certo grau de arritmia, taquicardia, eventualmente pressão arterial elevada, o paciente tem que assinar um termo de que você explicou tudo isso para ele. O isomeride da Servier, causava doença valvular, foi suspenso. O FDA, está aqui o Fábio Jatene, que o João Eduardo mencionou, o FDA, 2008, por causa da rosiglitazona, que era uma droga para diabetes, assim dita, que protegeria o coração, toda droga nova, a partir de 2008, teve que fazer large clinical trial para saber se havia prejuízo. Na verdade, os resultados foram bons, principalmente com a empagliflozina, medicações orais, que recebeu palmas no passado, etc. Eu acho que o João Eduardo está querendo que eu pare de falar. Pare de falar antes que parem de te ouvir. Mas eu gostaria de transmitir quando o Renato Assad, quando o Renato Assad gentilmente nos convidou para participar de uma mesa redonda, eu já havia conversado com o João Eduardo sobre essa ideia de colocar os endócrinos da ANLB juntos para discutir e ver a ideia, o que cada um, e também abrir para a plateia, né? Eu me entusiasmei e cancelei. Está aqui o Jorge Calil, que estava na posse da diretoria da Academia Nacional de Medicina, e que eu devia estar lá, e ele comentou comigo, né? Eu cancelei para vir aqui. Primeiro, porque me surpreendeu. Não surpreendeu, não, porque o assunto interessa mesmo. O número de convidados, né, de participantes dessa reunião.
depois com a presença do cônsul do Líbano, etc., eu achei que eu deveria cancelar o compromisso que eu tinha no Rio para vir aqui, principalmente com o João Eduardo, apresentando alguns dados importantes, né, do ponto de vista científico. Mas eu só queria finalizar com o seguinte: é necessário ver o paciente de maneira integral. Se ele tem ansiedade, come mais por ansiedade. E veja bem, nesse histórico, teve paciente, homem, sexo masculino. Doutor Chakra, essa medicação me tirou o prazer. O prazer sexual, eu falei, não tem nada a ver com isso. O prazer de comer, ele gosta de comer, entende? Ele quer comer, então vai dar droga para ele, sem ter antes conversar com ele mais detalhadamente um pouco. Mais um pouquinho, desculpe. A mulher menopausada, ela ganha peso, ela perde a cintura, perde aquela silhueta feminina. Será que isso é realmente doença? Houve uma discussão da menopausa que foi the medicalization of menopause. De repente ela tem excesso de peso. Então tem que ser orientada até antes de entrar na menopausa, quando faz ginástica, etc., tal, para prevenir que na menopausa ela ganhe mais peso. Depois, com as medicações, lembrar do Acomplia, sistema endocannabinoide, participando de um board, eu não vou dizer a indústria, eu nem digo, a Sanofi elaborou um critério para o Acomplia de suicidability, de propensão para suicídio. Pô, como é que eu vou apresentar um questionário desse para o paciente? A droga caiu, é o Acomplia. E sempre existe algo, por exemplo, o Acomplia tinha que medir a cintura abdominal, porque se tivesse com excesso, tem que tomar Acomplia. Você viaja no avião, no corredor, todo mundo tem um pouco de barriga na hora de colocar a bagagem lá em cima. Será que todo mundo vai infartar? Isso é que eu me pergunto, né? Na vida real é diferente. Você vai conversar com o paciente, ver os números. Às vezes ele tem um colesterol alto, né? E já tem um antecedente de alto risco para doença cardíaca. Eu preciso dar o colesterol, a droga para o colesterol. Claro que perdendo peso vai ajudar no controle do colesterol, mas é ver o paciente de maneira integral. Criança, que o Ricardo mencionou, e mencionou também a aprovação, eu não dou, não teria condições de dar. Tá certo que se for muito obesa, né? Mas eu me lembro de uma paciente italianinha, rosadinha, que eu tentei explicar uma dieta para os pais, etc. Ela virou para mim no final e falou assim, tio, falei, fala bem, e à noite, pode comer um chocolatinho só para dormir gostosinho? Pô, bem bom. Então é muito difícil, cada caso é um caso. Na menopausa ela ganha peso. Agora, está sendo um abuso do ponto de vista cosmético, né, João Eduardo? Sim. O Alide, Regiane, Ricardo, etc. Porque, de acordo com informações SIC, entre aspas, no Clube Monte Líbano, todas tomam Monjaro. Todas tomam Monjaro. E ficou também status. Como a medicação é mais cara, a moça está bonita, emagreceu, alguém fala para ela, nossa, você está bem, emagreceu, né? Monjaro, bem, Monjaro. Monjaro. Significa que ela tem dinheiro. É que nem morar na vila. Eu moro na Vila Nova Conceição. Tem casa na Baronesa, entendeu? Então o Monjaro ficou assim. E mais uma, só esse finalzinho de uma história. Na época do Ozempic, não precisava de receita médica. Eu conversei com o pessoal da Novo Nordisk. Ah, professor, a Anvisa aprovou, mas avisa que é uma droga que tem que passar pelo médico, no mínimo na primeira consulta. E aí, só para dar um pouquinho de risada no final, aí eu encerro, te juro, paciente tomando Ozempic, todo mundo aqui conhece os brasileiros, foi passear em Portugal com duas amigas. Aí resolveu entrar numa farmácia, lá as farmácias não são como no Brasil, porcelanato, luz, entre, compre. Lá você abre a porta e entra na farmácia. Era uma portuguesa mais brava, assim, e pediu, elas queriam só saber o preço. Eu não posso usar a expressão publicamente. Encheu a paciência, né? Quer dizer, quanto custa para comparar com o Brasil? Aí a farmacêutica portuguesa falou, onde está o relatório, que tem que ter um relatório médico
E onde está a prescrição? Na época não precisava de prescrição. Elas não tinham nada disso, a farmacêutica dispensou. Falou, não, vai embora. Mas português é gozado. Ela se arrependeu, a farmacêutica falou, volte cá, escute cá, por que não comes um bocadinho menos? Agora, esse comer um bocadinho menos é muito difícil, é por isso que essas drogas têm um sucesso. E tem grande sucesso no diabetes tipo 2, que agora no final eu respondo a sua pergunta. É claro, você explicou bem do agonista de GLP-1, o que faz o GLP-1 foi a época das incretinas, que não foram só essas medicações. Tivemos também inibidor de DPP-4, todas as drogas relacionadas com novas terapias, chamadas terapias baseadas em incretina. Incretinas, de intestino, cretina de endócrino, de secreção. O aparelho digestivo produz hormônio também. Então surgiram essas incretinas e os agonistas posteriormente. É um sucesso para tratar diabetes, em especial diabetes tipo 2, que você dá essa droga e o diabetes reverte, entra em remissão. Para sempre, não sei, talvez ganhando peso novamente. E outra coisa, toda hora eu falo que é final. Como manter o peso depois de perder espetacularmente? Então, eu uso uma expressão que eu criei de tratamento intermitente. Não dá para dar para sempre. Então, o paciente vem, perdeu o peso, etc., precisa ver o grau de satisfação dela, ou dele, etc., tal, passa a usar dose menor desses agonistas, tanto do Mounjaro como de semaglutida, etc., tal. Aí eu explico para o paciente que ele vai economizar mais, mas que ele tem que caprichar mais na dieta, exercício. Aí eu tenho, assim, você vai fazendo o controle, para todos nós médicos isso é importante. Pesar é importante. Quando eu fazia residência e comecei a fazer endócrino no consultório, eu falei, nossa, mas eu vou cobrar aqui só para pesar o paciente? Não é pesar, é fundamental. O paciente tem que ter alguém ali em cima dele. E aí, quando você manda ele voltar com a dose menor, intermitente, por quê? Porque, eventualmente, se ele ganhou peso, eu posso reintroduzir por 2 meses, etc. Se ele vai para a Itália, não vai deixar de comer uma massa. Pode tomar, já se prepara um pouco antes e vai tomar. Então, chama-se tratamento intermitente para tentar manter o peso. Não é tomar o remédio o resto da vida, é manter o controle do peso o resto da vida. Eu já vi que o João Eduardo está bravo. Obrigado. Obrigado, Tarcísio. A chefia está me cobrando ali, ó, para a gente poder abrir, então, para a plateia, por favor. Eu queria, então, abrir para perguntas. O doutor Renato vai nos ajudar aí com os microfones. Doutora Nádia. Pessoal, eu gostaria de abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer, aproveitar essa plateia magnífica e aproveitar essa mesa maravilhosa para poder compartilhar experiências. Por favor. Os últimos serão os primeiros. Bem, eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o João e todos os participantes da mesa. E, como cardiologista, eu quero dizer que, mais uma vez, eu aprendi muito. Mas, mais do que isso, eu queria dar um depoimento. E, como o meu primo, Toninho Chakra, ele lembrou muito bem, o sujeito que tem diabetes, ele não morre do diabetes, morre do coração, né? Ele tem infarto, coisa e tal. De tal maneira que em 2008 o FDA começou a exigir que se fizessem estudos para antidiabéticos, não apenas para demonstrar que controlava melhor a glicemia, mas para demonstrar que diminuía eventos cardiovasculares. Então isso foi um divisor de águas e a partir daí o cardiologista começou a trabalhar muito próximo ao endocrinologista. E eu queria mais uma vez agradecer. Eu tive a oportunidade de trabalhar inicialmente no estudo SAVOR, que testou um DPP-4 em diabetes, e era uma parceria, cardiologia junto com endocrinologia. Depois disso, eu tive a oportunidade também de ser do Steering Committee do DECLARE, que testou a dapaglifosina em diabetes. Depois ela virou um medicamento para tratar a insuficiência cardíaca, né? E passou a ser praticamente da nossa alçada, do cardiologista, mas no DECLARE a gente testou a dapaglifosina em diabéticos, mais de 17 mil
17 mil pacientes. E essa história vem aí, é uma história de sucesso, é uma parceria muito bonita, e atualmente eu estou envolvido numa Rhythm, que está testando um desses análogos de GLP-1, e é por aí que eu queria fazer uma pergunta e gostaria de ouvir a opinião dos componentes da mesa. Então vejam, vocês deram uma aula que todos nós ficamos extremamente convencidos de que esses agonistas de GLP-1 são uma revolução no tratamento não só da obesidade, mas dos eventos cardiovasculares. Na realidade, eu vou fazer duas perguntas. Uma delas é em relação ao SELECT, que muitos de nós participaram e, como alguém falou, acho que o próprio João falou, foi um estudo que mostrou pela primeira vez diminuição de eventos cardiovasculares com agonista de GLP-1. Né? Quer dizer, o SELECT foi um divisor de águas. Eu também, como o Toninho, eu estou muito à vontade para dizer que eu não tive nenhuma participação especial, fui um investigador do SELECT, com muito prazer, mas não tive nenhuma participação na coordenação do SELECT. Mas, de qualquer maneira, o SELECT demonstrou pela primeira vez diminuição de eventos cardiovasculares, óbito, infarto, AVC. E tem saído algumas publicações, a meu ver, bastante convincentes, sugerindo que este benefício dos medicamentos são independentes da perda de peso. Quer dizer, se o sujeito ele não perde peso, ou responde mal, mesmo assim ele tem benefícios cardiovasculares. Então, eu queria que a mesa comentasse um pouquinho sobre isso. E para terminar, a última pergunta, eu queria que vocês falassem um pouco do futuro, porque isso daí agora virou, como foi dito aqui, um caminho novo, né? Então, nós começamos com a semaglutida, que atua apenas, é um agonista do GLP-1. Depois nós tivemos o Mounjaro, que é um agonista do GLP-1, para quem não sabe, e ao mesmo tempo é um agonista do GIP. Esse que eu estou envolvido agora, ele é um agonista do GLP-1 e é um antagonista do GIP. Olha que coisa louca, quer dizer, um é agonista, o outro é antagonista. Depois nós temos estudos de fase 3 com amilina, estudo de fase 3 com glucagon, estudo de fase 3 com GLP-1, GIP, amilina, mais glucagon. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco do benefício cardiovascular independente da perda de peso e também um pouco de futuro para todos nós sobre esses novos medicamentos que estão sendo testados aí e que a gente ainda não tem resultado. Obrigado. Obrigado, Dr. Nicolau. Vou falar do futuro e o Alide, depois da mesa, fala da parte cardiovascular. Eu também estou envolvido nesses estudos todos, que o senhor comentou. O que nós vamos ter, né? Nós temos uma classe de hormônios chamado NSH, Nutrient Stimulated Hormones, que são hormônios estimulados quando a gente come. E não é só GLP. É GLP, é GIP, é amilina, é glucagon. É uma série de hormônios que o nosso trato digestório produz. Então nós vamos ter, como o Dr. Nicolau falou, o análogo do GLP com glucagon, que é a survodutida, o análogo do GLP com glucagon e GIP, que é a retatrutida, o análogo de GLP com a amilina, que é a cagricema, eu sei que o nome é meio feinho, mas é um bom remédio, tá? A gente vai ter só amilina, que é uma série de medicamentos que vão chegar. A gente vai ter medicamentos só à base, provavelmente só de glucagon. Esse antagonismo do GIP, que faz com que o GIP aumenta a nossa fome, né? E você vê, o agonismo do GIP tira a fome e o antagonismo também tira. Então, que é a maritide, né? A gente vai ter a masdodutida, que é o chinês, que está chegando aqui também com 3 hormônios. E nós vamos ter 4 hormônios: amilina, glucagon, GLP e GIP. Ou seja, daqui 5 anos, a gente vai ter um cardápio aqui e o Renato, para poder fazer essa aula, acho que a gente vai ter que fazer em 2 dias para a gente poder comentar. Agora eu queria passar por... O Alide estuda muito doença cardiovascular, doença coronariana, e eu acredito que é independente do peso, Alide. O estudo da dulaglutida mostrou isso, porque ela não é poderosa na perda de peso. Sim. Muito bem. E houve diminuição dos eventos cardiovasculares. Esse é um primeiro ponto. Eu pediria ao Davi
para colocar o primeiro slide que tem em resposta à sua pergunta, Nicolau, que é o efeito do GLP-1, né, provavelmente direto, e não tem a ver com a perda de peso. Ele ocorre não a nível da placa coronariana somente, mas também já se observa diminuição da esteatose hepática usando o GLP-1, independente da perda de peso. Então, provavelmente existem receptores de GLP-1 a nível desses órgãos. A melhora da insuficiência cardíaca do paciente usando o GLP-1, a semaglutida em especial, né, mostra a possibilidade bem forte de presença de receptor de GLP-1 no músculo cardíaco e provavelmente também a nível de médio intimal. Isso ainda se sabe pouco. Esse é o estudo que nós estamos fazendo através de angiotomo com imagens mais aprofundadas da placa coronariana em pacientes diabéticos que infartaram e estão utilizando a semaglutida, justamente para que possamos entender melhor o que acontece a nível da placa coronariana, porque é independente do colesterol. Aqui, esse é um estudo feito na Dinamarca, com camundongos, que foram 2 linhagens de camundongos diferentes. Eu não quero aprofundar muito, mas resumindo para vocês, esses camundongos foram engordados com dieta ocidental, que eles chamam ocidental, dieta rica em gordura. E aqui eles fizeram o ultrassom, eles anestesiam o animal, abrem e fazem um ultrassom próximo e mostra como é que ficaram. Foram 126 camundongos de uma linhagem e 180 de outra linhagem e utilizaram liraglutida e semaglutida. Liraglutida 1 miligrama por dia e a semaglutida 1 micrograma por quilograma peso por dia. E foram aumentando as doses gradativamente. E à medida que foi passando o tempo, né, eles foram verificando que essa gordura depositada na aorta ia diminuindo sensivelmente até a ponto de quase limpar. Isso mostra uma outra via, né, de diminuição da placa, da arteriosclerose, né, que é independente da ação do colesterol. Parabéns a todos. Então, o professor Nicolau roubou a minha pergunta de futuro, então eu vou tentar fazer um comentário e vocês fazem comentários em cima disso. No primeiro, só para falar para o professor Chakra, que comentou das ações, 5% do PIB da Dinamarca foi aumentado em relação à droga. Então vocês imaginam que é 5% de um PIB de um país, o que a Nordisk resolveu fazer lá. E o segundo momento, a Lilly, que eu fui speaker dele por outras drogas, mexe com 1 trilhão e meio de dólares somente na droga, nessa única droga deles. É muito dinheiro. 1 trilhão e meio de dólares em relação. João, quando eu te trouxe aqui a pergunta que o professor Nicolau fez do futuro, quando eu te trouxe, você, não sei se você lembra, com certeza você lembra, você fala, o que está vindo de novo? Mounjaro é uma droga que está vindo de novo. Acho que você deve ter lembrado desse comentário. Então, o que vem para o futuro, talvez esse futuro do Gagricema que você falou, na associação de drogas, né, ela tem uma associação, parece que ficou interessante no estudo que teve do New England no meio do ano passado, parece que melhora 22% em contra 16%. É interessante porque acho que não fizeram comentários, mas a preocupação é de sarcopenia. Isso é muito importante a gente pensar nisso, porque realmente perda de massa e essa questão de perda de massa magra. Então, sarcopenia é muito importante a gente pensar nisso. Só que no endpoint primário, ele não foi tão interessante. Então, a droga é muito interessante, João, mas no endpoint primário da associação com tiropartida não foi bem. Então, ela perdeu esse cenário no head-to-head entre elas. Então, esse comentário acho que é interessante. Queria que vocês, se vocês quiserem posicionar alguma coisa, mas acho que era isso. O estudo, pode, doutor Chakra? O estudo com a Caglicema tirzepatida, você teve a mesma perda de peso.
se esperava que a glicema fosse um pouquinho melhor e ela não performou melhor. Então, ainda a tirzepatida continua sendo a mais potente. Em princípio, ela vai perder só para a retatrutida, que é a medicação da própria Lilly, né? E, na verdade, a Lilly, ela vale 1,5 trilhão de dólares. Ela vale isso, tá? Mas a venda de Mounjaro é realmente avassaladora. Doutor Chácara? A repaglutida, que é desenvolvida pela Lilly, o marketing já começou, tem muito mais eficácia, mais perda de peso, e seria a droga estraçalhadora da cirurgia bariátrica, imagine. Então, para grandes obesos. E aqui cabe sempre ter diferença. O Ricardo começou falando, cada paciente é um paciente sem dúvida alguma. Um paciente obeso assim tem que tomar esse tipo de droga, obviamente, sem dúvida alguma. E a outra coisa, o futuro próximo, não é do ponto de vista científico dos vários hormônios que o João Eduardo citou, mas, por exemplo, a Novo Nordisk, eu recebi uma comunicação, agora, 3 dias atrás, coisa assim, que comprando a semaglutida, que é o Wegovy, o Ozempic, 1 miligrama leva 2 caixas de 0,25. Comprando 1 miligrama, leva uma caixa de 0,25. E isso aí, sem fazer propaganda de jeito nenhum, mas isso aí porque está havendo concorrência. Eles estão perdendo muito. Eu posso falar abertamente, um desespero da Novo Nordisk diante do Mounjaro, porque é só Mounjaro. Não está vendo promoção. Então, eu diria que são drogas eficazes. Em espanhol, afortunadamente, vai haver concorrência. O João citou alguma da China, etc. Tal, e venceu a patente da semaglutida agora em março. Então, vão entrar os genéricos. O Novo Nordisk fez uma parceria com a Bion. Joint venture com a Eurofarma. Com a Eurofarma. E também a Bion vai lançar, com outros nomes. Não pode falar o Ozempic nem o Ozempic ou o Wegovy. Mas vai haver uma concorrência com isso vai baixar. Agora, a Lilly, com o governo americano, conseguiu fazer um acordo e baixar o preço do Mounjaro nos Estados Unidos. E realmente é impressionante o uso dessas drogas, que parece que afetou até o mercado de alimentos ultraprocessados, etc., caindo porque veio o Mounjaro por aí. Realmente é uma resposta bastante importante. Eu acho que a gente está com o adiantado da hora, não sei se alguém quer fazer... Aqui, por favor, Robert. Peça o microfone aqui, por favor. Renato, depois você traz o microfone aqui na frente. Aqui. Tá. O Roberto aqui. Funciona. Quero fazer uma pergunta, primeiro ao Ricardo e a todos os debatedores. Primeiro, em relação à puberdade, se a criança, na idade de puberdade, eles têm resposta similar ao adulto, e se existe estudo que diferencia por faixas etárias, criança, puberdade, adulto e idoso, se tem resposta diferente de sexo masculino e sexo feminino. Na verdade, assim, não tenho um conhecimento de diferenciações de faixas etárias ou por estágios puberais. Me parece que a semaglutida tem um pouco mais de efeito em mulheres do que homens, vocês podem confirmar isso para mim. Mas eu gostaria também de aproveitar a sua pergunta para fazer um comentário em cima do que o professor Chácara falou, né? Que ele talvez não tratasse crianças ou adolescentes, mas vamos lembrar, professor, que esse paciente que eu tratei tinha uma esteatohepatite, e vamos lembrar que a criança tem um pâncreas e um fígado muito mais sensível que o adulto, e evolui muito mais rapidamente para da fibrose, o fígado, cirrose, e a diabetes tipo 2 também é uma pandemia paralela
a epidemia de obesidade, porque o pâncreas da criança é muito mais sensível também, não resistiu aos alimentos ultraprocessados e todas essas mudanças. E eu gostaria de aproveitar que você fez essa pergunta e desafiar a plateia a fazer alguma pergunta sobre o que deu errado, né? Porque tudo é tão bonito. Eu gostaria até de começar falando o que deu errado. Não é exatamente errado, mas das complicações. Eu tive um paciente que eu via a cada 2 semanas, 50 anos, palpava o colo direito, fazia ultrassom de 3 em 3 meses, eu vi na terça e, de repente, no sábado, ele estava no pronto-socorro com uma colicistite aguda. E ele não tinha calculose, talvez ele tivesse uma bile espessa, mas não tinha calculose. Então, graças a Deus, ele não faleceu dessa colicistite aguda, mas... e continua, meu paciente tirou a vesícula e eu continuei dando agonista de GLP-1. Um outro paciente, de amilase, lipase, diabético, 55 anos. De repente eu comecei a ver a lipase subir 300, 350 e por causa disso pedi uma tomografia de pâncreas. E aí pegamos um tumorzinho bem no começo, graças a Deus ele operou muito no começo, ainda não sabemos a chance, a sobrevida dele é boa, mas claro, por ser diabético, talvez fosse por causa do diabetes, e vários outros. Sobre a calcitonina, acho que deve ser coincidência, porque os ratos têm receptores de GLP-1 muito mais do que nós na tireoide, e provavelmente, mas há um perigo. Eu vi um paciente com nódulo de tireoide e calcitonina alta. Então, ele vai ser operado ainda para a gente ter certeza que é um carcinoma medular. E muitos pacientes onde a amilase e a lipase sobem, e eu suspendo a medicação. Eu gostaria até de saber do professor João quando ele suspenderia, ou nunca suspenderia, se visse, por exemplo, amilase de 200, 300, lipase de 200. Essa pergunta é muito boa. Nos estudos clínicos, não tem um guide para a gente suspender. Quer dizer, os estudos clínicos não dizem para medir amilase e lipase. Mas o que se fala e o que se tem de estudo de mundo real, Ricardo, é 4 vezes o valor da normalidade. Então, quer dizer, seria a amilase e a lipase acima de 400. Realmente a gente poderia... Isso não é o normal da história. Tá? Eu não peço amilase e lipase. Eu não peço. Tá? Eu não peço porque realmente a gente não vê. É um aumento normal. Agora, o paciente começa a ter queixa, eu acho que vale a pena a gente pedir amilase e lipase para que a gente possa... Mas eu peço em cima da queixa do paciente. Eu gostaria de fazer um comentário com relação à lipase. Todos os casos que você usa GLP-1, você vai ter aumento de lipase e amilase, você vai ter. Isso é importante. O diagnóstico de pancreatite é um diagnóstico clínico. Abdômen, tábua, vômito, dor. Quer dizer, é importante a gente entender isso, porque se você for basear o número de uma enzima para suspender o tratamento, eu não faria isso, não suspenderia. Não, eu acho que o Ricardo está falando assim, bom, e no paciente de alto risco, quer dizer, tem litíase, ele não quer operar, tem triglicérides altos, é muito bebum, quer dizer, bebe demais, são as causas de pancreatite. Tem um triglicérides mais elevado. Eu acho que esse tipo de paciente, eu ia falar agora, ele beneficia com o GLP e você tem que ter esse cuidado a mais. Por isso que ele passa com um especialista. Sim, Você vai fazer o ultrassom abdominal. Você detectou cálculo de vesícula, obviamente você vai pensar 2 vezes primeiro tratar esse cálculo, né? Porque já seria um fator de predisposição de pancreatite. Assim como dislipidemia, principalmente por hipertrigliceridemia, tá? Se o paciente é tabagista, se o paciente é alcoólatra, quer dizer, são fatores que interferem que você ali já tomou a decisão de você utilizar ou não.
Com relação à calcitonina, Ricardo, ela tem que estar bem alta, acima de 50. Bem alta. Porque calcitonina menor, né, você não faz o diagnóstico de carcinoma medular de tireoide. Seria uma contraindicação do uso dessas canetas. Outro fator seria a doença endócrina múltipla, né? A neoplasia endócrina múltipla tipo 2, onde você tem a presença de felcromocitoma, hiperparatiroidismo e também o CA medular da tireoide. Então, não é todo nódulo de tireoide que nós vamos contraindicar o uso do tratamento, mas sim aquele que tem portador de CA medular de tireoide. Quantos casos você já viu até hoje de CA medular de tireoide? 2? No consultório, 2. Santa Casa tem um monte. Um monte. Quantos? Santa Casa tem um ambulatório só com medular, mas é serviço de referência. No HC eu vi 2. Exato. Sabe, quer dizer, é uma coisa rara, mas é extremamente rara. É que o professor Chagra falou, é por isso que essa medicação tem que ser prescrita por médico e avaliar o paciente como um todo, né? Acho que é bem importante pensar que assim, não é que o análogo de LP1 é o causador de carcinoma medular de tireoide. Você não pode dar junto. Então, você não dá para quem seja portador do carcinoma medular de tireoide. Não é a relação de causa e efeito, isso não tem. Excelente. Isso tem, sim, nos roedores. Fora isso, não. Então, não é uma contraindicação absoluta. Foi questão de vamos dizer, bom senso, sei lá, um posicionamento que o FDA tomou e que todas as outras agências reguladoras seguiram. Temos uma última pergunta aqui, doutor Chagra, só que o chefão aqui já está... A Renata é brava. Por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela palestra, muito importante, né? Considerando que nós tivemos um aumento significativo do uso das canetas no ano passado. Não sei se chega a ser uma pergunta, mas são 2 considerações. A primeira é, se possível, né? Eu gostaria de perguntar se tem muita diferença na diminuição do risco cardiovascular quando a gente compara, por exemplo, um análogo de GLP-1 com um inibidor de SGLT2, né? Quando que eu escolho uma, quando que eu escolho a outra, não pensando na obesidade em si, mas na diminuição do risco cardiovascular, né? Considerando pacientes que podem ter sarcopenia, enfim, pacientes idosos, mais frágeis. E a outra consideração seria se tem alguma perspectiva dessas medicações pensando no Sistema Único de Saúde. Uma vez que a gente teve, né, a atualização da diretriz para tratamento de obesidade, então a gente já tem diretrizes que guiam isso, então eu gostaria de saber se é uma perspectiva já para o Sistema Único de Saúde para esses pacientes. Eu vou responder essa. Há 22 processos na Anvisa para registro de semaglutida. 22. Então, provavelmente, o custo vai cair muito e isso pode ser que o governo veja de uma maneira. Ele já se convenceu que o remédio é importante. Só que quando ele pergunta para a gente, tá bom, doutor, é importante, quanto tempo que esse paciente vai tomar? E a gente fala, não sei, ou vai usar um bom tempo, ou talvez use cronicamente, ele fala, é muito caro, eu não tenho como fazer isso para 1/4 da população brasileira. Então, barateando, a gente está trabalhando muito, a SBD, a ABESO e a SBEM, trabalhando muito para que isso aconteça, porque essa medicação não pode ficar fora do Sistema Único de Saúde. Tá? Seria importante isso, né? A avaliação do impacto da internação desses pacientes com insuficiência cardíaca, né? Com infarto agudo do miocárdio e com AVC. A gente então, se você consegue demonstrar isso, obviamente, né, você vai ter, né, mais sucesso. A gente espera que logo haja pelo menos um análogo, agora com essa parceria com a Eurofarma, é capaz que o preço diminua bastante e que o governo se interesse um pouco mais. Com relação à sua pergunta de inibidor de SGLT2 na proteção cardiovascular, nós indicamos, né, nos pacientes diabéticos, principalmente para bloquear a evolução da doença renal crônica. Então, esse é um ponto assim, principal. A outra coisa é quando ele tem algum grau de insuficiência cardíaca, porque ele consegue, de fato, diminuir tanto a dapagliflozina, assim como
a empagliflozina, o EmpaReg mostrou que foi um outcome, um evento assim, um trabalho espetacular, né, que mudou muita coisa em termos de mostrar a capacidade desses produtos, né? Então, é óbvio que o análogo GLP-1 é muito mais poderoso na proteção cardiovascular do que o inibidor de SGLT2. Muito mais. Eu acho o seguinte, quer dizer, proteção aterosclerose é GLP-1. AVC, infarto, doença arterial periférica. Insuficiência cardíaca, doença renal, SGLT2. Mundo ideal, os dois. Bom, queria passar a palavra então. Só uma coisinha, professor Chakra. Mulher nenhuma toma Monjaro, isso é fake news. Renato, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer essa brilhante mesa redonda. Eu particularmente aprendi muito hoje. Espero que os nossos convidados tenham aproveitado da expertise dos professores. Parabéns, todos foram brilhantes, sem nenhuma exceção, parabéns. Muito obrigado por compartilharem suas experiências, o know-how, conhecimento teórico maravilhoso. Muito obrigado a todos.